Posso? Tá, obrigado, Excelência. Excelências, os jurados de hoje, eu tenho sempre um pequeno protocolo que eu mesmo adapto ao início do júri, mas hoje eu peço permissão para pular algumas etapas e eu falo com Vossa Excelência no último cumprimento, tá? E eu já explico a razão, o porquê disso. Cumprimento primeiramente o juízo, representado pela doutora Vanielza Mesquita Bueno. Perdão, Excelência, eu sou tão ruim para lembrar nome. E cumprimento Vossa Excelência no sentido de agradecer por ter bem conduzido os trabalhos de hoje. As questões que tivemos são embates jurídicos, foram resolvidos todas da melhor forma possível. A gente argumentando de um lado, a senhora decidindo do outro, tudo dentro da normalidade. Então, por ter o julgamento corrido da maneira escorreita até o momento, eu até achei que nós iríamos até amanhã no julgamento, mas vamos terminar hoje, eu espero. Eu cumprimento Vossa Excelência e manifesto que é sempre uma alegria estar presente aqui no plenário do júri de Sarandi. O último júri que eu havia feito foi aqui em Sarandi, em novembro mais ou menos, e a doutora presidiu também. Então fica os cumprimentos dessa defesa, tenho certeza que ratificados todos pelos demais advogados. Eu cumprimento os serventuários presentes também, que muito nos auxiliam nessa empreitada jurídica que é o Tribunal do Júri. Esse procedimento complexo e sem vocês nos auxiliando, isso aqui não seria possível. Sobretudo nos auxiliando hoje com essa transmissão pela internet, que eu imagino que deve ter dado um trabalho desumano para conseguir, para fazer dar certo. Enfim, recebam os nossos cumprimentos também. Cumprimentos dos oficiais de justiça que se fazem presentes, os policiais militares que hoje garantem a nossa segurança. Sintam-se cumprimentados. É balela essa história de que advogado tem sempre alguma coisa contra policial, tá? Aí eu preciso demonstrar hoje alguns defeitos da investigação, mas não tem nada a ver em ser contra a polícia. Eu tenho muito orgulho de ser sobrinho de um grande policial das rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, a Rota, polícia militar de elite do meu estado de São Paulo. Tenho mais parentes militares, defendo policiais e defendo contra denúncias de promotores. Eles que processam vocês. Nós, advogados, sempre os defendemos. Então, meus cumprimentos também, sintam-se lisonjeados. Cumprimento as demais serventuárias que estão fazendo o nosso cafezinho, nos servindo água, porque eu mesmo já bebi uns 10 litros de água, eu começo a falar, a boca fica seca, e sem elas não seria possível. Faço questão de cumprimentar, nunca cumprimento as famílias presentes, que eu quero deixar o julgamento sempre o mais imparcial possível com relação a essa emoção. Entretanto, familiares do Wellington, sintam-se especialmente cumprimentados, vou dizer o porquê. Familiares da vítima, eu não sei se ainda estão presentes, também sintam-se cumprimentados caso estiverem assistindo o julgamento pela internet. Familiares do Marcelo, também sintam-se presentes, sintam cumprimentados, perdão. Doutor Hugo Badaró, vou lhe chamar dessa maneira só, uma amizade recente, muito recente, que, como eu comentava com o doutor, as coincidências da vida são muito interessantes. Começamos a conversar ali pelo Instagram, depois descobrimos que íamos fazer um júri junto, descobrimos que tínhamos um gosto em comum pelo Nirvana, pelo rock, inclusive tocamos alguns dias. Depois de 15 anos toquei uma guitarra por conta do doutor, e tenho certeza que é mais uma amizade que nasce, mais uma amizade por conta da advocacia. Eu fico muito feliz. Eu invejo, confesso, falei isso para a doutora Elisandra, que eu queria ter a voz do senhor, parece um trovão quando fala. Eu tenho essa voz que quando eu vou ficando mais nervoso, a adrenalina desce, ela fica mais fina ainda. Então sinta-se cumprimentado, especialmente pela defesa e por ter praticado a defesa do réu Marcelo de maneira respeitosa com a nossa defesa e principalmente com o Wellington, que quem está sob julgamento, esqueçamos toda a vaidade que envolve isso aqui. A gente não importa, o que importa hoje são esses dois seres humanos que estão sob julgamento. Sinta-se especialmente cumprimentado, meu amigo. Doutora Elisandra, doutor Rodrigo, para mim é uma honra incomensurável estar ao lado de vossas excelências, principalmente porque você, em especial, Elisandra, confiou a mim estar hoje no Tribunal do Júri para realizar a defesa desse semelhante, desse que, por incrível que pareça, depois de ter ouvido no Ministério Público, também é ser humano, certo? Também tem personalidade. Então, Wellington, já converso contigo, mas estou muito feliz de hoje ter essa oportunidade.
E Elisandra, ter certeza que as coincidências da vida, e Nelson Rodrigues falava que Deus está nas coincidências, elas nos levaram a hoje estar nesse julgamento. Quando eu vi o que aconteceu no decorrer dessa instrução pro plenário, eu fiz questão de estar presente mesmo. Poderia ter me acovardado e saído daqui, para, sei lá, não ter nenhum problema. Mas faço questão de estar aqui e enfrentar todo o despotismo que nós enfrentaremos ainda no julgamento. Sintam-se cumprimentados, meus amigos. Marcelo, eu espero, de fato, eu sei que é complicado, mas eu espero que você não entenda que a defesa do Wellington está sendo desrespeitosa contigo. Eu estou trabalhando as provas do processo na perspectiva da defesa do Wellington. Se em algum momento nós atribuímos culpa a você, eu peço desculpa se pareceu isso, porque a defesa do Wellington em nenhum momento o acusa de ter cometido esse crime, tá? Nós o defendemos, mas para defendê-lo, nós não precisamos atacá-lo, tá bom? Então, se em algum momento pareceu que eu queria lhe atribuir culpa, não entenda dessa maneira. Se pareceu, eu lhe peço desculpas, tá? Sinta-se cumprimentado também. Wellington, eu conversava contigo, nós tivemos pouquíssimo contato, tivemos muito mais hoje. Levante-se, fique de pé, olhe para os jurados. Não tenha vergonha disso aqui não, tá? Não tenha vergonha. Eu teria vergonha em fazer um homem chorar e nunca em chorar. Fique tranquilo, tá? Sua família foi aviltada hoje, você foi humilhado, humilharam pessoas para tentar passar uma tese, aquela família foi desrespeitada. Entretanto, o que eu puder fazer para te defender, eu farei, tá? Sinta-se defendido hoje. Se terminarmos esse julgamento, você tiver 1.300 anos de cadeia, e você olhar para mim, Wellington, e dizer, doutor, obrigado, eu me senti defendido uma vez nessa porra de vida. Eu nunca tive nada, mas tive uma oportunidade de ser defendido. Eu vou dormir tranquilo hoje, tá? Sinta-se cumprimentado. Eu não sou o melhor advogado do mundo, não tenho 200 mil júris nas costas, mas o que eu souber, o que eu tiver lido nessa minha vida, o que tiver a meu alcance, estará ao alcance da sua defesa. Sente-se, assista o julgamento, se for necessário, pode falar comigo, que a gente vai fazer o possível para que você seja defendido uma vez na sua vida. Tudo bem? Eu cumprimento o Ministério Público na pessoa do Dr. Marcelo, essa instituição que é o Ministério Público tão importante na nossa sociedade, tem atribuições que ao longo da história foram crescendo. E, sinceramente, doutor, eu acho o senhor muito educado, é alguém que tem uma verve polida. Entretanto, eu acho que Vossa Excelência passou dos limites hoje, tanto na instrução do processo, quanto hoje nesse julgamento. Não precisava humilhar uma família inteira para tentar fazer uma tese ser aceita num plenário. Isso aqui não era necessário ter sido feito. E eu vou provar que o senhor mentiu para os jurados quando disse que a Elisandra, nunca falou a respeito dele não estar na cidade. Elisandra, por favor, mostre o depoimento que foi colhido na delegacia. Doutor, a defesa não... Doutor, tá, agora a defesa tem a palavra. Passa a ser interrogado na presença da advogada Elisandra, essa mesma que está aqui. Ao ser cientificado sobre as acusações que lhe são imputadas, acerca dos fatos ocorridos na data de 7/4, quando a vítima Johnny Dias Augusto foi encontrado morto na rua Brasilândia, Jardim blá 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 blá. Conhecia a vítima que, ao ser apresentadas fotografias de imagem de segurança obtidas nas proximidades do local do crime, o interrogado nega ser um dos indivíduos que aparecem nas imagens e esclarece que na data e horário do crime estava com a família em uma chácara em outra cidade. Tá? Então não é permitido, não é moral dizer hoje que a defesa, depois de 4, 5, 1 ano, 10, falou que ele estava numa chácara. Tá? E outra, audiência quem marca é o juízo. A defesa, quando ela apresenta a resposta à acusação, que isso aqui é uma discussão técnica de um procedimento jurídico, não é ela que marca a audiência. Então, se demorar 10 anos para a audiência ser realizada, vai demorar 10 anos para a defesa desenvolver a tese. Então vocês estão vendo que na primeira oportunidade em que o Wellington foi ouvido na delegacia, ele disse que estava numa chácara com a família. Esse ponto é questão encerrada nessa defesa. Certo? E eu fico muito triste, pois a Débora, ela foi aviltada em sua honra. Porque isso não era necessário de se fazer. O promotor queria perguntar para o Anderson o porquê que ele deixou a mulher dele com tantas pessoas solteiras. Você é o que da Débora? É a madrasta.
supor que haveria alguma coisa entre eles, doutor, isso foi baixo. Isso foi baixo. E o senhor falou que ia mostrar que a defesa foi sórdida. Eu vou mostrar que sórdida foi a estratégia que o Ministério Público usou. O senhor disse isso no início, que ia mostrar o quão sórdida era essa nossa história. Eu vou mostrar que sórdida, baixa, aviltante, foi a estratégia utilizada pela acusação. E vou provar o porquê, tá? Olha o que fizeram com aquela pessoa. Ela não tem nada a ver com o fato que está sendo julgado hoje e foi humilhada também. Tá? Há limites para se desenvolver uma tese no plenário do júri. Há limites morais, legais, éticos. Para defender um réu, para te defender, Wellington, eu sou capaz de passar por toda a estrada e ir até a porta do inferno para te defender. Mas eu não entro lá. Tá? Eu não entro. Entretanto, a acusação entrou e fez morada no inferno hoje, ao fazer essa deselegância em plenário, ao colocar sob suspeita a honra de uma mulher, humilhar uma família. Tá? E nós não podemos fazer desse plenário do júri, de fato, a entrada do inferno da Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde está escrito: vós que aqui entrai, abandonai a esperança. Não! A partir daquela porta deve nascer a esperança de um julgamento correto, de um julgamento baseado em provas, em laudos, porque o promotor falou que mostrou tudo para vocês, mas escondeu boa parte, que eu vou mostrar, tá? Então não façamos disso aqui um inferno, porque justamente você passou por todo o inferno da Divina Comédia, você passou pelo inferno de uma prisão preventiva, está no purgatório do seu julgamento, na esperança de se ver no paraíso de uma decisão justa. E se eu puder ajudar, assim como Virgílio ajudou Dante a atravessar esse caminho, conte comigo, Wellington. Conte comigo. A questão das testemunhas da defesa foi muito debatida e utilizada como argumento aqui. Eu vou explicar para Vossa Excelência por que eu sou responsável por ter dispensado essas pessoas. Rodrigo, pode me ajudar aqui? Pode me ajudar aqui? Eu trouxe uma lousa, Excelência, mas esqueci do tripé dela. Segura aqui. Eu vou explicar inicialmente, que isso é importante, por que eu dispensei essas pessoas que tiveram sua honra aviltada nesse plenário. Vou explicar. Vejam, vamos fazer uma linha do tempo. Em que aqui a gente tem a data do início do processo, tá? Vamos esquecer a data do crime. E aqui todo o processo, até hoje. Veja, aqui nós temos o que nós chamamos de denúncia. Não quero ensinar direito quem sou eu, mas é só para os senhores compreender a perversidade do que foi feito pela acusação. Aqui é a denúncia. Aí passa todo esse tempo aqui, a gente tem a audiência, que é quando as testemunhas são ouvidas. As testemunhas que nós requeremos para ser passado um vídeo foi indeferido e isso vai constar em ata para a gente manejar um eventual recurso. E aqui a audiência. E todas essas pessoas, o Anderson, que o promotor trouxe o passado dele aqui, curioso que ele falou que o passado do Johnny, mesmo que tivesse 10 anos, isso já não importava. Mas o do Anderson, ele pegou um processo de 98, cujo acesso à defesa não tem para usar como argumento. Tá? Mas vamos lá. Aí aqui aconteceu a audiência e foram ouvidas todas aquelas pessoas. E foi proferida uma sentença de pronúncia que autoriza o processo a vir a julgamento. Aqui. E aqui nós temos o dia de hoje. Esse processo, ele diz respeito a um crime que aconteceu em abril de 2018. Tá? Vamos um pouquinho para cá aqui. A gente vai ter 2018. Você lembra a data da audiência de instrução, Lisandro? Excelência, o talento que Deus me deu com as palavras, ele tirou com os números. Eu não me dou bem com eles. Ah. Depois foi 2018. Certo. Quando que ela foi realizada? Aí depois dia 27 de setembro de 2018. Vou colocar aqui para os jurados entenderem. 27. Foi dia 10 de 9 de 2018. Eu vi só as testemunhas de acusação. Certo, 9 de 2018. Mas nessa data foram ouvidas as testemunhas de defesa.
Então, daqui até aqui, a gente tem um interregno de tempo muito grande. Vejam, 27/9/2018. 23 hoje de fevereiro de 2021. Só pegar uma água. Essas testemunhas foram ouvidas aqui. Excelência, prestem atenção nisso. Isso aqui é importante, é mais importante do que endereço. Porque nós não dissemos que o Johnny não morreu, nós não dissemos que o trem passou em cima dele, nem que ele foi morto de uma maneira cruel. Isso tá ok. Questão de endereço também não importa, porque o que a gente está dizendo é que o Hélio sequer estava aqui no dia. Mas esse detalhe é importante. Aqui, audiência, 13 dias antes do júri, 13 dias antes desse júri, o Ministério Público requereu que fosse instaurado procedimento para investigação de falso testemunho com relação a essas pessoas que são informantes da defesa. Isso é uma falta de técnica absurda. Você dizer que um informante cometeu o crime de falso testemunho, isso é uma falta de técnica bárbara. Isso é coisa que se aprende no primeiro ano da faculdade de Direito. Então ele requereu 13 dias antes desse júri que os nossos informantes fossem investigados pelo crime de falso testemunho e fraude processual. Aí, olha que ideia genial. Ele pega o ofício dele mesmo, requerendo que essas pessoas sejam investigadas, e junta no processo um argumento de utilizar a investigação que ele mesmo iniciou para dizer que as nossas testemunhas, os nossos informantes não valem nada. Que um já estava sendo investigado por isso, por aquilo, que eles estão respondendo por falso testemunho. Ia falar que eles estão sendo investigados por falso testemunho, é verdade? É, mas é verdade porque ele começou essa investigação 13 dias antes, excelências. Que estratégia baixa! Como soaria ao conselho de sentença se a defesa, 13 dias antes do julgamento, fosse a delegacia de polícia registrar a ocorrência contra as testemunhas do promotor por falso testemunho, juntasse no processo e falasse que elas estavam sendo investigadas por falso testemunho. Isso é um absurdo! É uma estratégia esperta, mas que não serve ao plenário. Porque isso aqui não é joguinho para ver quem tem a melhor tirada, a melhor sacada. A gente tem que trabalhar com prova. E é uma prova artificialmente produzida. E o pior, isso está no processo. A defesa requereu para que esses documentos fossem retirados do processo. O juízo manteve, utilizamos um HC para retirar e na liminar foi mantida. Sabe o que é o pior? O pior é que o promotor disse o seguinte, quando requereu a investigação dessas pessoas por falso testemunho. Talvez tenha achado que a gente não fosse ler o que ele escreveu, mas ele escreveu mais ou menos assim, ouve essas pessoas aí, porque parece que elas cometeram falso testemunho nesse processo, que vai a júri em fevereiro de 2018, tá? Daqui 13 dias investiga elas pra gente falar que elas estão respondendo por falso testemunho. E se aparecer alguma coisa com relação aos advogados, investiga eles também, tá? Isso aqui era pra mostrar pra vocês o ofício. E aí, informante da defesa não vale nada, o Wellington não vale nada, a família dele não vale nada, a defesa não vale nada, tá? Porque a defesa também ia aparecer ali o nome dos advogados, dessa advogada aqui, que está hoje em plenário também. Isso não se faz, há limites para se provar uma tese. Isso aqui foi baixo. Hoje é o 34º júri que eu participo, mas se for contar os que eu li, dá não sei quantos. Eu nunca vi isso. Poxa, os livros de Dante Delmanto não nos informam isso. O Valdir Troncoso Pérez não nos informa. Isso é uma estratégia que não se via no tempo da ditadura. Olha como é que soa. Eu vou dizer isso daqui da maneira mais simples possível. Imagina que eu e o Rodrigo somos dois promotores. A gente tá conversando, Rodrigo, eu vou fazer um júri dia 23 lá em Sarandi. Tem um cara que ele tá sendo acusado de um crime bárbaro ali, de colocar um cara na linha do trem para ele ser atropelado. A defesa juntou um monte de laudo, que eu vou falar que não vale nada. Aí tem os informantes dela que contam uma boa história, que eles foram até a chácara e que ele não estava aqui. Sabe o que eu vou fazer, Rodrigo? Vou mandar investigar essas pessoas por falso testemunho e vou dizer no dia que elas são investigadas por falso testemunho. Olha que coisa absurda! Que absurdo! Tá louco? Isso está no processo. Nós tentamos retirar isso do processo e não conseguimos. E como está no processo, faço questão de falar.
tá? Porque essa é uma estratégia utilizada pela acusação. Pode não ter feito menção ao nome dos advogados, mas está no processo. Vossas Excelências têm acesso ao processo e podem ter acesso a esse documento, mas agora sabe como é que ele foi artificialmente construído. Requereu a investigação dos informantes para depois falar que eles são investigados por falso testemunho. E mais, a defesa ainda requereu que fosse retirado diversos documentos com relação a esses informantes para evitar o que aconteceu hoje aqui. Sabe por quê, Excelências? Que eu dispensei todos os informantes, que é, por exemplo, o pai do Wellington, o Anderson, por conta desses documentos que foram juntados. Era previsível que o promotor ia querer fazer hoje no júri era trucidar essa pessoa, era humilhar ela, para falar que ela já respondeu por um homicídio, que ela é isso, que ela é aquilo, e pior, junta um documento que a defesa não consegue ter acesso ao processo. Vossas Excelências têm dúvida de que se o Anderson tivesse vindo aqui, ele teria sido humilhado? Ele nem estava e foi. Por um momento, Wellington, eu fiquei refletindo se eu não tinha prejudicado a defesa ao dispensar essas pessoas, mas quando eu vi o que aconteceu aqui, eu tive certeza de que essa foi a melhor escolha. Certeza, até porque nós vamos demonstrar que na audiência, tudo que foi falado está comprovado. Então, graças a Deus, eu dispensei essas pessoas para evitar que elas sofressem o que sofreu essa família que está presente hoje aqui. Eu entendo o que dizia Valdir Troncoso Pérez, quando dizia que tem uma compaixão pelo homem oprimido, e foi o que eu consegui presenciar hoje. Humilhado. Eu garanto que o Wellington preferia hoje sair com a pena aqui sem falar nada, sem ouvir nada, do que ter ouvido o que ouviu. Não é necessário isso, Excelências. A gente está tratando de autoria. Não precisa falar que o pai dele fez isso, tentou estuprar, tentou matar, tentou fazer uma chacina, tentou fazer o que quisesse. Basta mostrar a prova que determina que o Wellington cometeu esse homicídio. Em qual momento Vossas Excelências viram o promotor mostrar? Essa é a prova que demonstra que ele cometeu o homicídio. Não existe. Tentou forçar por meio de um investigador que... eu entendi que era ele. Perguntei, a polícia erra? Erra. Aqui no Paraná erra. O doutor Hugo muito bem juntou no processo o caso da doutora Virgínia, aqui no Paraná. Que a polícia, que não erra, na qual o promotor se baseia para pedir a condenação, ela estava fazendo a degravação das escutas e colocou lá que a doutora disse: hoje a gente está bom até para assassinar. E pau! Acaba com a vida de uma pessoa. Se não fosse a defesa para perceber que ela disse raciocinar ao invés de assassinar, essa pessoa teria ido a júri e ia responder por uns 300 homicídios, iam acabar com a família dela, iam destruir a história dela e ela seria inocente. E o acusador, naquele momento, ia se basear na prova da polícia, porque a polícia não falha. Digam isso aos irmãos Naves de Minas Gerais, que sofreram talvez o caso mais injusto da história do Tribunal do Júri do Brasil. Foram acusados de matar uma pessoa. Depois essa pessoa, depois que eles, inclusive, Excelência, já tinham cumprido a pena, essa pessoa apareceu. Mas daí ele estava sendo acusado. E que acusava era um promotor de justiça, que promove a justiça. Balela! Vocês já viram um promotor acordar de madrugada para ir numa delegacia, verificar se o flagrante é justo ou não? Nunca viram! E nunca verão! Porque isso aqui, Vossas Excelências percebem que não se trata de promover justiça, se trata em promover o ponto de vista da acusação. Se trata de acusar e não de promover a justiça, porque se promovesse, ia entender que ali está demonstrado por A mais B que o Wellington sequer estava aqui na cidade de Sarandi. Vossas Excelências irão compreender isso. Excelências, eu pulei o cumprimento de Vossas Excelências, acabei me exasperando e peço desculpas pelo meu temperamento um pouco mais aguerrido, mais áspero em alguns momentos, mas esse sou eu não consigo ser de outra maneira. Eu não faria um personagem para vir aqui diante de Vossa Excelência, aquele advogado que fala rebuscadamente e tal, calmo, não. Eu me indigno também, porque debaixo desse colete, dessa beca, dessa vestimenta talar, tem um ser humano aqui também que se indigna quando vê um semelhante passar pelo que ele passou e que o Ministério Público requer uma condenação sem haver necessidade, estando provado. Vejam que eu não falo de que não há prova que foi o Wellington. Eu falo que está provado que não foi ele. Nós adentraremos nas provas. Só quero cumprimentar os senhores que eu pulei desse cumprimento. Peço desculpas pela deselegância, é que eu acabei me exasperando um pouquinho. Excelências, Vossas Excelências estão hoje aqui para julgar
por uma questão legal. Isso, bacana, constitucional. Já tentaram terminar com júri, acabar com isso aqui várias vezes, mas ninguém conseguiu até hoje. Espero que nunca consiga. Por quê? Porque a magia de ter populares, pessoas da sociedade mesmo, julgando um semelhante, ela é maravilhosa. Veja, qual que é o raciocínio? E isso dizia Márcio Tomás Bastos. O juiz togado, o juiz do concurso, o juiz da vara, ele todo dia lidam com pessoas que estão querendo enganá-lo, dizendo que é inocente quando não é. Então, segundo o... esqueci o nome dele. Enfim. Márcio Tomás Bastos, perdão. Segundo ele, para evitar um julgamento viciado, afasta-se o juiz do concurso e traz as pessoas da sociedade. E por que, excelência? Porque Vossas Excelências têm uma vida semelhante àquele rapaz. Vossas Excelências compreendem melhor as questões de um bairro, de uma sociedade, alguns detalhes que o juiz do concurso, por viver uma vida muito distante da nossa, não compreenderia. Então afasta-se o juiz do concurso e traz as pessoas. Vossas Excelências conseguem compreender muito melhor essas questões de bairro do que um promotor, do que um juiz, do que um advogado rico que vive num condomínio de luxo. É uma vida artificial. E é por isso que faz o que fez. Não tem sequer noção de que isso pegaria mal fazer uma coisa dessa. Colocar o nome de um advogado para ser investigado subsidiariamente. Isso aqui não foi um ataque a mim, a doutora Elisângela. Se for um ataque à advocacia, não tem a mínima noção que isso pega mal. É porque não conhece a vida seca, não conhece a morte de vida severina, não conhece as dores de uma vida real, não tem noção que isso aqui pode pegar mal. Então é por isso que trazemos Vossas Excelências ao plenário, porque Vossas Excelências têm melhores condições de decidir a respeito do fato. É um semelhante. Eu peço que Vossas Excelências se coloquem na situação de Wellington para compreender tudo isso e bem julgar. Se coloquem na situação de Marcelo. Se coloquem na situação da família da vítima também. Foi um caso brutal. Foi, ninguém nega. E para magia, para sorte do promotor, quando ele começou a falar, passou um trem. Eu não tenho essa sorte, eu estava até preparando alguma coisinha com relação ao trem, mas não passou. Enfim. Então, coloquem-se no lugar dessas pessoas, tá? Porque o que a defesa poderia, por exemplo, era explorar as contradições que a mãe do Johnny e o pai dele trouxeram em plenário. E Vossas Excelências não sabem, mas está gravado pelas câmeras aqui, que o pai do Johnny, quando ele saiu, ele ameaçou toda a família do Wellington ali fora. Falou que ia matar todo mundo. Isso está registrado pelas câmeras. Mas aqui, a defesa compreende essa dor. Como eu disse a vocês, eu também sou humano. Apesar de estar com essas vestes, tem um coração aqui. No fundo do âmago desse amargurado coração, fulgura uma centelha divina que me faz humano, que me faz compreender o sofrimento alheio. É por isso que eu não quis fazer perguntas demais a essa pobre senhora que já sofre a dor de ter seu filho trucidado numa linha de um trem, que 10 vagões passaram por cima dele. Isso aconteceu. Mas para não aumentar a dor dessa pessoa, ao contrário da acusação, que não se preocupou com a dor daquela outra família ali, para tentar provar uma tese, eu não quis mais fazer perguntas para ela. Eu podia perguntar para o pai dele aqui, por exemplo, como é que ele explica ele dizer que o filho dele deixou as coisas na casa dele às 3h30 da manhã, sendo que o filho dele já estava morto nesse momento. Mas para que eu vou fazer isso? Se a minha defesa com relação ao Wellington é que ele não estava aqui, e eu tenho prova de que ele não estava nessa cidade no dia. Para quê? Para aumentar o sofrimento dessa pessoa? De maneira nenhuma. Com relação a isso, quem me ensinou foi o Dante Delmanto, no livro Defesas que Fiz no Júri. Ele fala, para que aumentar o sofrimento de uma família que já sofre a dor do luto, a dor da perda de um ente querido? Então foi por isso que nem quisemos se alongar, por questão de respeito e coerência. Porque quando exigimos respeito com aquela família, nós também temos respeito com as outras envolvidas. Elisandra, vamos analisar agora algumas coisinhas aqui, Excelência. O Ministério Público não contou totalmente para vocês. Sequencial 363. Qual o documento que é? É a perícia da bicicleta. Pode baixar. Obrigado, tá? Abre aqui, ó. O processo. Só um minuto, Excelência. Um problema técnico. Abre o processo.
363, perícia da bicicleta. Pode ser. Vamos falar com relação a essa perícia aqui primeiro. O promotor falou que ela não valia nada, porque esse perito, ele sequer veio no processo, tá? Mas quando eu perguntei para ele se o perito dele veio, ele não soube explicar por que não veio. Vamos lá pro início do laudo. Você lembra que o promotor começou perguntando pro Nabão a qualificação dele? Isso é o argumento da autoridade. Eu tô falando a verdade porque eu estudei não sei o que lá, blá blá blá, eu sou isso e aquilo. Vamos usar o argumento da autoridade também. Coloca a qualificação do perito, por gentileza. Acho que era por último, né? Ah, não tem que ser 363. Não. Isso. Vai lá na qualificação. Aqui, ó. Aqui é o argumento da autoridade, tá? Pode acreditar, usando o mesmo raciocínio, porque o perito, formação acadêmica superior, bacharel em criminalística e criminologia, Universidade Nacional do Nordeste, Argentina. Pós-graduação, metodologia da investigação científica. Especialidades, acidentologia balística, documentalogia, grafotecnia. Ex-assessor técnico da ONU, rapaz. Isso aqui eu acho que vale mais do que o outro. Especialização em investigações criminais. Autor do livro Criminalística para Criminalistas, Criminólogos e Peritos Judiciais. Vamos saber o que ele falou, de fato? Coloca lá com relação à tatuagem. E o promotor quis desmerecer esse daqui, porque falou que foi uma perícia paga. Eu não sei se ele trabalha de graça, mas esse perito não, tá? Não é porque você tá pagando os honorários de uma pessoa que você tá comprando a honra dela, tá? Isso é importante ficar claro. Não é porque ele recebeu para fazer esse trabalho que a gente comprou a honra desse perito, tá? Todo mundo recebe dinheiro para trabalhar, tá? Nem relógio trabalha de graça. Abaixa o vídeo. Verdade, excelência, perdão. Eu tenho essa perícia impressa aqui. Eu vou fornecer a vossas excelências, se vossas excelências quiserem ler tudo, porque não dá tempo de eu falar sobre tudo aqui. Tenho 7 cópias para vocês terem acesso integral. Comigo. Vamos ver o que fala esse perito comprado. Discussão. Note-se que no depoimento datado de 4/6/2018, o horário que o senhor Marcelo refere é por volta das 3 horas da madrugada. Lembra que eu falei do filho do Johnny, que ele já não podia estar nesse horário? Eu poderia ter explorado isso aqui, mas por questão de respeito, aquele senhor não quis. Sendo que o horário real marcado pelo relógio da câmera de segurança contradiz esse horário. Embaixo. Da análise da imagem. E é importante ficar claro também que quando juntar aquela primeira perícia no processo com a imagem ruim pra caramba, a defesa que tá com a história sórdida hoje, ela requereu que os peritos oficiais do Instituto de Criminalística analisassem aquelas imagens. E sabe o que a acusação falou? Não concordo, mas o juízo deferiu. A defesa, com relação àquelas imagens ruins, queria que o perito oficial, esse que tem validade para acusação, analisasse as imagens, e o acusador foi contra naquele momento. Conseguimos que fosse realizada a perícia, ele não conseguiu concluir nada. Como nós sabemos que o Wellington é inocente, nós não poderíamos nos dar por satisfeitos. Por isso, fomos atrás de alguém que conseguisse analisar essas imagens. Lembre-se que fomos nós que insistimos nesse ponto. A pessoa que empurra a bicicleta aparenta ter um objeto na mão esquerda. Nos 8 segundos, tempo no qual as pessoas passam na frente da câmera, é possível observar que a parte posterior da panturrilha esquerda da pessoa que se encontra acompanhada ao portador da bicicleta, aparentemente encontra-se limpa e livre de tatuagens. O que o perito está falando é que a pessoa que aparece ali naquela imagem
Inclusive que o Wellington agora só tem um short também, a vida inteira, né, Wellington? Você só tem aquele lá. Até isso foi criado hoje aqui pra vocês caírem nessa historinha. Ele falou o seguinte, ó, a pessoa daquela imagem não tem tatuagem na perna esquerda. E o Wellington tem. Essa é a conclusão desse perito. Mas ele foi pago. O Wellington possui tatuagens na perna esquerda. Alguns dos desenhos, inclusive, chegam até a panturrilha, conforme é possível observar nas imagens de folha 1194. Desce. Aqui, essa aqui é a tatuagem dele. Desce. O que o perito falou é o seguinte, ó, olhando as imagens, não parece uma tatuagem. E ele tem, logo não pode ser ele. Da identificação da bicicleta. Desce. Consta as folhas 801 do processo, um atestado onde um proprietário de uma empresa destinada à venda de bicicleta, o cara mexe com bicicleta, mas ele não entende muito não, tá? Depois de ter analisado as imagens do vídeo apresentado, certifica que as bicicletas que aparecem no vídeo 1 e 2 não são as mesmas, apresentando fundamentação técnica que sustenta dita conclusão. É importante dizer também, excelência, que com aquela requisição de instauração de investigação por falso testemunho contra informantes, o promotor também podia, por questão de coerência, ter colocado a mãe da vítima nesse procedimento para ser investigada, porque ela garante que a bicicleta era do Johnny. Entretanto, o Marcelo fala que não é, e o Marcelo tem credibilidade uma hora para o promotor, depois não tem. O perito fala que não é, o próprio perito oficial fala que não dá para afirmar, mas não. Só quem não presta são os informantes da defesa. Importante entender também, excelência, com relação a isso, que foi a pior parte desse processo, é que lembrem-se, cadê a luzinha? Isso aqui que eu mostrei para vocês, caso vossas excelências estivessem na rua, fossem testemunhas de um crime, fossem arrolados pela defesa para serem inquiridos no plenário, vossas excelências estariam aqui também. Tá? Não tenho dúvida, não acho que porque hoje os senhores estão sentados aqui julgando a vida de uma pessoa, que o promotor teria dó de vocês, tá? Ou de um parente de vocês. Seria a mesma situação. Vossas excelências seriam acusados da mesma maneira, sem prova nenhuma, com base em retórica, talvez até em erística, tá? Ou na ignorância, porque ainda disse que esqueci, ó, Kathleen, era a Másia do Wellington. A Másia é o feminino de amante, ela não era amante dele, tá? É importante ficar bem claro isso aqui também. Beleza, obrigado. Vocês entenderam que vossas excelências podiam estar nisso daqui, né? Se considerarmos que o senhor Marcelo apresenta sérias incongruências nos seus 2 depoimentos em juízo... isso aqui pode dizer sim. Não foram para trás, tá, outras observações tem. A reconstituição. A reconstituição, ela foi requerida pela sórdida defesa, para tentar entender a dinâmica dos fatos. Porque, meu amigo, estão acusando o Wellington de ter cometido um crime. O que eu quero? Eu quero primeiro saber onde é que ele estava e depois como é que esses fatos aconteceram. A defesa requereu para ser feita a reconstituição do crime. Foi feita uma porcaria de restituição. A gente até achou que ia ter aquele bonequinho, né? Que vai arrastando para saber se alguém magrelo, igual ele, conseguiria arrastar uma pessoa de 80 quilos, se precisarem mais de uma, quanto tempo, mas isso é coisa do Fantástico, excelência. Não é um caso que vai aparecer na mídia. É a porra do Wellington aqui, um Zé Ninguém da sociedade. Pra ele não tem bonequinho na reconstituição, não. E pros senhores também não teria. Você é um fudido da vida, Wellington. Você não vai ter nada disso. Essa é a acusação que pesa contra você. Essas são as provas que são produzidas contra você. Vamos lá. A reconstituição dos fatos foi desenvolvida pelos peritos criminal em horário diferente. Você vai reconstruir um crime que aconteceu de noite e de dia, meu Deus! Meu Deus! É loucura isso aqui, cara, é loucura. O crime aconteceu de noite. Você tem que saber se o Marcelo falou a verdade quando ele disse que viu lá embaixo um lugar escuro e realizou de dia. Meu Deus, e aí ainda pega a condenação baseado nisso. Não foram coletadas imagens de câmeras de segurança da rua Petrópolis, com o objetivo de corroborar a dinâmica dos fatos narrada pelo Marcelo. E essa questão da investigação, eu não sei se vocês se lembram do Nabão, que foi ouvido aqui. Eu perguntei para ele com relação a 10 minutos que faltavam da filmagem. Sabe aquela filmagem em que aparece o Johnny, que em nenhum momento nós negamos ser o Johnny, questionamos esse fato? Pra gente é indiferente, porque a gente sabe que ele morreu. Do momento que ele passa, até depois aquelas 2 pessoas sobem, que o Marcelo fala que é ele,
Sumiu o vídeo. Sumiu. São 10 minutos em que a testemunha protegida fala que ouviu alguém falar, ó, se tiver perna, corre, vaza. E não tinha ninguém. Um bairro frequentado por usuário de droga. Às 3 da manhã, 2 e pouco, não tinha ninguém na rua. Sumiu essa gravação. Tem no processo a defesa requerendo que fosse apresentado por inteiro. Sabe o que falaram? Não dá, mas engraçado. Depois de algum tempo as imagens somem, né? Aqueles 300 e poucos vídeos que foram apresentados, sabe quanto tempo depois daquelas imagens que faltam 10 minutos eles apareceram no processo? 5 meses depois. Aquelas imagens estavam guardadas há 5 meses. E aqueles 10 minutos que a gente precisa, sumiram. Olha, isso não é investigação viciada, não. Imagina. A gente precisa mostrar, porque o que a gente está falando é que não foi o Wellington. A pessoa que matou, quem que foi? Eu não sei. Ela pode ter passado ali pela rua? Pode. Pode não ter passado? Pode. Mas a gente precisaria ver. E não deixaram a gente ver. Sumiram com essas imagens. Eu não sei o que aconteceu. Vossas Excelências não saberão o que aconteceu naqueles 10 minutos, porque não juntaram no processo. Por isso. E nós insistimos, a defesa sórdida insistiu para que fosse juntado no processo. Vamos continuar. Deixa eu pegar aqui. Outra coisa interessante, coloca no 349. O Wellington tinha falado em juízo que ele não tinha telefone. O promotor falou que era mentira dele, que ele tinha telefone. Foi oficiado às operadoras. Já os movimentos 373, 431 e 443. Da Herb é o 349. Vai colocando aí. E nesses ofícios disseram que o Wellington falava a verdade. Que incrível! Mais uma vez, a acusação tenta mostrar que ele é um mentiroso e ele mostra que falou a verdade. O que querem utilizar é o passado da família do Wellington contra o Wellington. Querem utilizar o fato do pai dele ter respondido um homicídio há 400 mil anos atrás para que Vossa Excelência condene. Olha que raciocínio perverso. Ele cresceu num meio agressivo, né? Não foi isso que foi dito com relação à sua família? Você cresceu numa família agressiva. Então, pode condenar. Veja, Excelência, o pai dele respondeu um crime de homicídio? Respondeu, há muito tempo. E o promotor questionou no início, porque ele disse que nós diríamos mais ou menos algo parecido. Ah, que as pessoas mudam. E não muda, não? Ou vocês são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Será que o promotor não muda nunca? Eu acredito que pode mudar sim. Cristo sabia que Pedro negaria, mas mesmo assim sabia que ele era bom, sabia que ele ia mudar. E escolheu. São Paulo matava cristãos aos 20 anos e tornou santo. Santo Agostinho era um bêbado. Ele era ligado a orgias, gostava da vida mundana e virou doutor da igreja. Não, as pessoas não mudam não. Só aqui no plenário do júri para falar um negócio desse. Porque se vivesse a vida seca lá fora, a morte e vida severina, saberia que as pessoas mudam de fato. Me perdi aqui. Isso, boa ideia. Excelências, eu vou mostrar 2 vídeos para os senhores. Porque a nossa tese, o que nós estamos desenvolvendo aqui, é no sentido de que o Wellington estava na chácara da família dele. E, inclusive, o Ministério Público, ele oficiou ao cartório de registro de imóveis para saber se essa pessoa tinha algum registro de chácara no nome dela. Deu o ofício negativo e nós juntamos o contrato que essa pessoa dispunha. Tá? Essas pessoas mais simples da sociedade, que não estudaram direito, que não tem toda essa verve, esse arcabouço de sabedoria jurídica, via de regra tem um contrato de gaveta, que de fato não vale nada, mas aquilo é um indicativo jurídico, aquilo é um indicativo de que algo aconteceu, aquilo é um indicativo de que ela é dona da chácara, meu Deus do céu.
Tanto que essa questão foi passada quase de en passant pela acusação. E como nós dissemos que ele estava nessa chácara com a sua família, vamos mostrar o depoimento do Dário primeiro. Tá aí. O que ele disse? Não precisa. Tá aparecendo tudo aqui. Parente, familiante ou inimigo dos acusados ou da vítima. O Everton vai ser ouvido como informante. O senhor vai ser ouvido como informante. O senhor não é testemunho. Isso é uma discussão técnica a respeito daquela questão dele ser investigado. Do promotor 13 dias determinar que essa pessoa aqui fosse investigada para depois usar esse argumento, falar que ela é investigada por falso testemunho, sendo que foi ele mesmo que iniciou a investigação. Agora ouçam o que ele disse. Sobre os fatos da denúncia, você tem conhecimento, sabe? Foi na sexta-feira, por volta das 7 horas da noite, que saiu daqui. Já estava lá dentro. Sexta-feira, no fim do dia, saíram daqui. Depois a certidão de casamento e o negócio. Ai, deixa eu te falar. Aquele videozinho do Marcelo, né? E que dia específico foi isso? Como você sabe se esse fim de semana que vocês foram é o fim de semana? A juíza pergunta como é que ele sabe que esse fim de semana que eles foram na chácara foi o fim de semana em que aconteceu. É evidente que quando você recebe uma notícia que perto da sua casa aconteceu um homicídio dessa envergadura, então acusando um parente seu, você vai se lembrar por onde é que você foi. Entretanto, isso é interessante de Vossas Excelências compreenderem, ninguém imagina que vai sair de casa e vai ser testemunha ou informante, depois investigado até, num processo criminal do júri. Se perguntarem para Vossas Excelências daqui uma semana o caminho que fizeram, o que aconteceu, talvez não lembre. Alguém faz ata, tem o diário e fala, hoje eu acordei, eu vou pro meu trabalho, mas como eu posso ser testemunha de acusação um dia, ou de defesa, e eu vou ser investigado por falso testemunho, eu vou marcar, eu passei pela rua tal, a hora tal, eu comprei a tal coisa a tal hora, porque um dia eu vou precisar mostrar isso no processo. Pelo amor de Deus! Na audiência foi requerido, então, mas você passou pelo pedágio? Cadê o comprovante? Quem que tem comprovante de pedágio? A gente coloca ali no lixinho e depois joga fora. Mas foto dos amigos, mas você não tem? Você ia imaginar que você ia ser acusado de cometer um crime para estar guardando tudo isso? Eu tenho 1 bilhão de fotos aqui no celular, principalmente do meu cachorro. Mas eu não fico guardando isso aqui, depois eu excluo. Porque eu não vejo a possibilidade, e deveria haver, porque ela está sendo materializada na minha frente, de eu ser testemunha depois e ter que mostrar essas provas, ou de eu ser acusado de um crime, depois ter que mostrar as provas que eu apaguei e as fotos que eu apaguei, isso vai ser utilizado contra mim ainda. Que absurdo! É próximo, sabe? Próximo do quê? Próximo de onde aconteceu. O que é próximo de onde aconteceu? Próximo de onde aconteceu o local. O que? Ele mora próximo do local? Tá. Então, quando vocês retornaram no domingo, vocês tiveram notícia do crime, é isso? Eu sempre fui pensando por isso, quando a gente retornou. Entendi. E onde é essa chácara? E quem foi essa chácara? Eu, Maurício, a Débora, a organização, o Elton, aí no sábado de manhã foi um amigo nosso, com 2 amigas dele, e aí a gente voltou com ele. Eu voltei com ele depois, né? Você voltou com quem? Voltei com isso, amigo nosso que foi no sábado de manhã. Aí você retornou para saber de que dia? No sábado ou no domingo? Não, no domingo. No domingo. Com o Vinícius? Umas 2, 3 horas da tarde, eu com o Vinícius e as 2 meninas. No sábado à noite, quem estava na chácara? No sábado à noite estava eu, uma pessoa. A inscrição dele tem cerca de 8 minutos, como o tempo é curto, eu não posso mostrar tudo. Veja só da testemunha protegida naquele trecho. Agora eu vou mostrar só um trechinho da testemunha protegida, o que ela disse com relação à hora
que cometeu que o crime foi cometido? Na rua brasileira, nos 3 de fevereiro, estão lá nos começando. O que está no site? Então, nessa noite, eu acordei, eram umas 2 horas no início, fui no banheiro, e eu escutei os gritos, uma discussão um pouco longe. Ela fala que acordou, ouviu os gritos, as discussões, mas isso não pode acontecer também. Foi questionar, mas acordou de madrugada e ouviu, foi lá na frente? E daí? E daí? Mas sempre sai algumas coisas ali na rua. Aí eu abri o portão para ela dar uma olhada, porque como a minha mãe mora assim, minha mãe não estava, eu estava sozinha, minha mãe viajando, aí eu fiquei um pouco assustada. Da minha casa, eu consigo ver o fim da rua. Tá? E quando eu fui abrir o portão, eu escutei 2 pessoas passou correndo, ficou no chuveiro, tá na sol pra cá, falando, você tem perna fora, 2 pessoas. E depois, logo mais depois, eu vi o Marcelo subindo na bicicleta, uma outra pessoa que eu não deu para identificar muito bem quem é, não, aliás, eu nunca vi. E aí eu voltei correndo para dentro quando eu vi tudo isso. Aí a minha amiga, que mora um pouco mais para baixo, na Brasilândia, me ligou, chegou para mim assim, amiga, você está vendo o que aconteceu? Está uma bagunça, uma cidade, tem uns gritos, eu não sei o que é. Aí ela perguntou, como saiu para ver? Aí eu não consegue nem provar quando a pessoa morreu, foi dela. Excelência, isso aí é suficiente. E o promotor questionou muito, mas lá no condomínio que ele foi um monte de vezes, tem câmera, né? E por que não foi requerer essas câmeras, já que promove justiça? Porque promover justiça é só provar que alguém é culpado? Ou é provar que alguém é inocente? Por que não aproveitou essa oportunidade e fez um ofício, como ele fez as outras empresas aqui, sem informar a defesa, sem que a defesa pudesse se manifestar com relação a essas questões? Por que não solicitou as câmeras de lá também? Para produzir essa prova? Nós produzimos tudo que estava ao nosso alcance. Entretanto, há uma disparidade enorme entre o que a defesa pode fazer e o que o promotor pode fazer. O promotor juntou processos de quando o Wellington era adolescente, que tramitam em segredo de justiça, e juntou, por exemplo, a denúncia do processo. Eu, advogado, não consigo entrar no Projúdice e saber o que aconteceu. Olha que doido, cara. De outros processos, daquele do tráfico, o promotor juntou a denúncia, mas não juntou a resposta do judiciário por esse mesmo juízo. Não juntou que ele foi absolvido. E legal também que o promotor juntou às 15h36, se eu não me engano, a denúncia do Wellington com relação a um homicídio, e 20 minutos depois saiu a sentença de impronúncia e ele não juntou no processo. Aí era muito simples. Imaginem se eu estou defendendo os senhores e o promotor junta um processo que está em segredo de justiça sobre os senhores, eu não tenho acesso, ele junta só a denúncia, depois sai a sentença absolutória e eu não consigo acesso a isso. Olha que grave que é isso. Por isso que insistimos várias vezes no processo com relação à retirada desses documentos. Excelências, como eu falei, o tempo está acabando. Então eu gostaria de pontuar, 1h15, a defesa do Wellington encerra. Eu não acuso o Marcelo, eu trabalho como assistente, advogado da assistência de acusação, mas não é o meu chamamento, a minha vocação é de defesa. É ver uma pessoa passando pela situação do Wellington e poder fazer alguma coisa. Por isso, Marcelo, eu não estou dizendo aqui, no vídeo que eu vou passar, peraí que esse aí eu acesso, que a culpa é sua. Eu só preciso demonstrar que ele entra em contradições várias vezes para colocar o Wellington nessa situação. Eu não sei por que o Marcelo se inseriu naquele contexto, porque nem os peritos conseguiram investigar, de repente ele falou que era ele. Não sei se ele está tentando proteger uma outra pessoa que o está ameaçando, porque lembram quando eu perguntei diversas vezes, mas você está sendo ameaçado, levanta, está sendo ameaçado há 2 anos pelo Wellington, que mal te aconteceu à sua família? E esse aqui é o grande ameaçador, esse aqui tá chorando no julgamento, esse é o bandidão, esse é o bandido que ameaça e mata todo mundo, tá? Foi por isso que eu perguntei com relação a essas ameaças. Entretanto, eu preciso mostrar que quando o Marcelo
se manifesta, não há verdade. Então não há por que condenar o Wellington. Vou mostrar para vocês as contradições que eu encontrei nos depoimentos dele nas audiências. Lembra da questão do churrasco que eu perguntei? Vamos analisar. É um vídeo rápido, excelência. Eu acho que vai ser a minha última manifestação. Você pode me contar, Marcelo? Esse aqui eu acho que é o cabelo batidinho que o pai da vítima tava falando, porque o cabelo do Wellington não fica desse jeito. O que aconteceu nessa noite? Essa é a primeira vez que ele fala em juízo. Tá, o churrasco aconteceu aonde? Essa aqui já é a segunda. Na casa do Wellington. Na casa do Eros. Churrasco na minha casa. Tá, o churrasco aconteceu aonde? Na casa do Wellington. Na casa do Eros. Aí com relação ao corpo do Johnny, porque em determinado momento ele fala que não viu e depois fala que viu. Essa é uma contradição para tentar colocar a responsabilidade no Wellington. E a morte da vítima? Quando você chegou lá nessa região do mato ali, Se não tiver tréplica, e as você não viu o corpo? Fala meio batido. Não. E desse hora que eu desci, o rapaz já estava deitado já no canteiro da rua, assim, quase no final da rua. Ele já estava todo sangrentado já. Você não viu o corpo? Esse aqui é a audiência, excelência. Tá editado, doutor, esse vídeo com um pedaço? Isso, aham. Tipo a primeira e a segunda audiência. É porque tá confuso. Realmente eu não me lembro desse vídeo no processo. O senhor Não. editou o vídeo, então. Da audiência. Não, esse vídeo não tem no processo. Esse aqui é o vídeo da audiência, eu tô mostrando trechos No dele. processo, o senhor editou um pedaço de cada um. Isso, aham. Qual o movimento que tá isso aí, doutor? Ah, esse vídeo está no processo. É a mesma coisa de eu pegar o vídeo e ir para um lado e para o outro. Eu vou continuar, Não tá? sabe o movimento. Tá? Pra que Não, possa- da audiência eu não sei. Vê o movimento da audiência, excelência. Eu vou requerer o acréscimo desses Tudo bem, doutor, minutinhos. só pra saber se foi... Não, mas tá. Eu não. Pode acrescentar pra mim, doutor. Isso. Vê aí, porque eu não ia fazer a covardia de juntar um processo que não tá aqui, não. 347, interrogatório realizado, abre aqui. Deixa eu ver qual que é esse vídeo. O promotor está questionando se esse vídeo está no processo. Eu perguntei se o senhor pegou um pedaço de cada Isso, dia, peguei. pra eu Um entender, vídeo do né? processo. A mesma coisa eu pegar um negócio e ler alguns trechos de um laudo. Vamos lá. Não. Aí o Marcelo Fiuza, lembra que foi questionado? Ele foi ouvido aqui hoje? Porque o Marcelo em determinado momento colocou ele no processo e depois retirou. Ele ficou a minha dúvida. E aqui há a contradição com relação ao Marcelo. Ao Fiuza, perdão. Pô, eu tenho uma Assim, no canto do meio. Não tem. Doutor, eu vou juntar a Divina Comédia também no processo? Não. Aham. Excelência, esse é o vídeo da audiência. Ele montou aqui. Isso, é para eu não perder tempo de ficar indo para um lado e para o outro. Eu cortei os pedaços que eu quero mostrar para o júri. Então, na verdade, o senhor deveria ter submetido isso à apreciação do juiz no artigo 479. Mas o vídeo está no processo. Não, é um documento editado. Se eu fosse ler os trechos de um documento, eu ia ter que juntar os trechos que eu vou ler também? Mas é a mesma coisa. Isso, ó. 16h35 da tarde, no processo foi produzido esse vídeo, não vou poder reproduzir? Então vamos lá que o tempo é curto. Isso, eu escrevi aqui, por exemplo, e o Fiuza? É a mesma coisa eu pausar o vídeo e falar, e o Fiuza? Viu? O Wellington Aí a hora que estava sozinho? ele tava sozinho. O senhor Fiuza não estava junto? Não, ele não tava. Não? Não. Apareceu depois? Não, também não. Nenhum momento? Nenhum. Lá na linha do trem também não? Não. Foi jogou um pedaço de pau do outro lado. E quando ele jogou um pedaço de pau do outro lado, eu senti uma voz. Uma voz que era do rapaz que estava junto com ele. Aí ele... Na delegacia de polícia você indicou o nome desse outro rapaz. Como que é o nome dele?
Você sabe o nome dele completo? Eu só sei que é Luciano Fiuza. Tá, você chegou a ver esse rapaz, o Luciano? E a voz dele. E você conhecia ele? Eu não sei porque ele pegava o nome. Tá, você reconheceu ele pela voz, então? Ele estava sozinho. O Luciano Fiuza não estava junto? Não, ele não estava. Isso aqui é a ameaça que ele fala que sofreu. O bilhete que sumiu. Esse papel que você recebeu. Não, coisas que não estão no seu entendimento não é correto, né? Tá, eu tô sendo incorreto em colocar a legenda do título. Tá bom, doutora, quando for aparecer esse título, eu retiro aqui o plug, tá? Isso, aham. Isso. Aham. Tá. Tá bom. Eu tinha entregado pro chefe lá, aí eu não sei quem. O São Paulo. O São Paulo recebeu um papel em que o Elton eu entreguei pro outro rapaz lá, que é o rapaz. Eu não sei o nome do que colocar o gêmeo ali nós, mas ele falou que ia entregar pro São Paulo. Você entregou um bilhete, cujo constava uma ameaça para um carcereiro que se prontificou a entregar para o chefe da carceragem. Ele entregou pro carcereiro esse bilhete. E recado por bilhete acontece? Recado por bilhete aconteceu uma vez, faz tempo. E como que foi? Que ele falou que se eu falasse demais ele ia mandar matar minha família. Quem te entregou esse bilhete? Quem que me entregou? O Marcos mesmo. E esse bilhete você fez o que com ele? Eu ia entregar para minha mãe. Aí depois quando eles fez uma estrutural lá, das coisas lá, ele sumiu tudo. As coisas que tinha. Você relatou para alguma agente essa ameaça desse bilhete? Sim, eu tinha relatado. Eu tinha falado pro seu Adriano. Adriano, que é... Assim, com o seu Paulinho, o chefe de carceragem também, o seu Paulinho. Você passou essa informação para ele? Passei. E por que você não entregou o bilhete para ele? Porque eles fizeram esse estruturão. Você veja que antes ele falou que entregou o bilhete e agora fala que não entregou. Esse papel que você recebeu de dimensão, eu tinha entregado pro chefe lá, aí eu não sei para quem. O São Paulo. E por que você não entregou o bilhete para ele? Porque eles fizeram esse estruturão. Agora é a síntese. Beleza, eu tenho menos de 15 minutos para encerrar. Quero fazer um apanhado do que nós vimos aqui por parte da defesa de Wellington. Cara, fica tranquilo. Tá? A acusação não mostrou em nenhum momento uma prova que ligasse o Wellington a esse homicídio que aconteceu e que em nenhum momento foi negado. Não tem água aqui. Entretanto, nós demonstramos várias provas no sentido de que o Wellington sequer estava aqui. Lembre-se porque os informantes não foram ouvidos pela defesa hoje, para evitar que essas pessoas fossem humilhadas hoje aqui. Vocês viram a dificuldade que é? O promotor entra num processo em sigilo de justiça, junta no processo, está tudo bem. A defesa, para exibir um vídeo que está no processo, tem essa dificuldade. Vejam como é díspare a justiça para quem acusa e para quem defende. E se vossas excelências estivessem sentados ali, seriam acusados da mesma maneira. E agora sejam sinceros, no exercício de imaginação, excelências, diante do que o promotor mostrou, apesar que ele vai voltar na réplica, pelo que ele falou. Imagina que terminou o júri, vossas excelências estão fora daqui, já acabou a incomunicabilidade, e alguém pergunta, e aí, condenou? Vossas excelências falam, condenei. Ah, é? Por quê? Condenei porque a família dele não presta, porque ele também não presta, porque os advogados também não prestam, ninguém presta ali naquele processo, por isso que eu condenei. Agora se pergunta, o que aconteceu? Você fala, eu absolvi? Por que absolveu? Porque os defensores mostraram que ele não estava aqui, mostraram documentos que a chácara é de fato da tia dele, que está registrada no nome do marido dela, por isso que juntamos a certidão de casamento no processo. Nós demonstramos que há contradições naquele que acusa que o Hélio teria cometido esse crime. Há uma série, o que conseguimos, o que está provado nesse auto que tenho nas minhas mãos, é que o Wellington não cometeu esse crime. Quem cometeu eu não sei. E tenho certeza. Acabando esse julgamento, vossas excelências, dando a decisão justa da absolvição, a polícia não vai investigar quem é que realmente cometeu esse crime. Isso vai acabar. É mais um. É porque é um fudido da vida. O outro que morreu também não era grande coisa. Então é por isso.
terminou esse julgamento, vai esquecer. Se Vossas Excelências condenarem, muito bem você disse naquele momento, ô Wellington, você preferia 15 anos de cadeia, mas não vai assumir o que você fez, que você não fez. Muito bem mesmo. É assim essa postura, a postura do homem indignado, tá? Está sofrendo a maior justiça da sua vida. A gente quer fazer tudo com pressa, mas para que pressa? Se a pena que pode chegar a esse sujeito vai ser 15, 20 anos, sei lá. É uma vida inteira na cadeia. A outra se perdeu e não vai mais aparecer, verdade. Mas nós temos outra pessoa aqui. Esse julgamento é para julgar o Wellington e o Marcelo. Não é para oferecer um conforto jurídico à família da vítima. Olha, não é sobre isso o julgamento, o processo penal. É para julgar uma pessoa. Olha, a mãe dele vai sofrer, a mãe do Johnny, o pai dele vai sofrer, está em depressão. É que a família do Hélio está muito bem também. Principalmente depois do que fizeram com elas aqui. Tá? Ela está muito bem. Aí porque a mãe dele vai sofrer, do Johnny, vai condenar o Wellington. Tem que dar uma resposta para a sociedade, esse monte de crime. Mas vai dar uma resposta para a sociedade sarandia. O seguinte, ó, quando acontece um homicídio e a polícia fala que foi qualquer pessoa, a gente condena, tá? Não, dei o recado correto. Digam, o conselho de sentença de hoje, o conselho de sentença não condena alguém inocente. O conselho de sentença absolve aquele cuja inocência foi provada por meio de laudos periciais, apesar de ter sido pago o perito, como se isso fosse um grande problema. Absolvam esse rapaz. Tá? Wellington, essa é a maior desgraça da sua vida, eu tenho certeza. Você é um desgraçado, porque está sob desgraça desse julgamento, dessa acusação. Mas, cara, eu não sei o resultado de hoje, não consigo prever, não tenho esse poder. Entretanto, eu espero, de coração, você tenha se sentido defendido. Que eu tenha, com as minhas limitações, com os problemas que tenho, com a pouca expertise, não sou nada comparado à expertise do promotor. É curioso, o meu trabalho no tribunal do júri, ele vem a partir dos outros que eu faço. Para gerar uma confiança, eu tenho que ter entregue um bom trabalho. Para o promotor não, só vai chegando os casos. Aí depois fala que tem não sei quantos anos no tribunal do júri. Mas mesmo com as minhas limitações, eu espero de coração que eu tenha te entregue um bom trabalho, que apesar de se acontecer o que a gente não quer, que é a sua condenação, você tenha se sentido defendido hoje, pelo menos uma vez na sua vida. Eu espero ter lavado a sua alma pela humilhação que você sofreu hoje, pela humilhação que a sua família sofreu. Elisandra, pela dor que você passou de ver seu nome no inquérito policial sem dever nada a ninguém. Pelo menos isso eu espero hoje. Minhas excelências, o tempo é curtíssimo. Eu só vou falar com relação aos quesitos. Muito provavelmente nós vamos voltar à tréplica. Se o promotor vir à réplica, iremos à tréplica. Vossas Excelências receberão uma série de quesitos para votar. Quando forem votar a autoria, se foi o Wellington que matou, vote não. Doutora, a senhora já tem o costume de fazer, é só relembrando, para dizer para os jurados como a defesa pede, como a acusação pede, para ficar mais didático. Então, quando chegarem no quesito de autoria, foi o Wellington que matou, vote não. É duro, mas a vida desse sujeito vai ser decidido por uma cédula sim, uma cédula não, em decisão de maioria, 4 votos. Então, quando perguntarem se foi o Wellington que cometeu esse crime bárbaro, digam que não, absolvam esse sujeito. Não é porque o pai dele respondeu por um crime de homicídio, não é porque a família dele vive num ambiente de violência, segundo o promotor, vocês devem condená-lo. Tá? Apesar de tudo isso, ele é inocente. Apesar de toda essa desgraça da sua vida, você é inocente, Wellington. Espero que você saia absolvido daqui hoje. Entretanto, se Vossas Excelências votarem pela condenação, vão ser perguntados com relação às qualificadoras. Rechassem essas qualificadoras, porque, primeiro, motivo torpe. Vocês ouviram alguém dizer por que, de fato, o Johnny morreu? Qual foi o motivo? O móvel? Não. Então, depois o promotor mostra a bola de cristal que ele tem para saber qual foi esse motivo, certo? A crueldade, o meio cruel, esse também é uma falta de técnica muito grande. Porque não se decidiu em que momento o Johnny morreu. Em um momento ele foi espancado, depois levou 2 tiros, depois o trem que matou.
O maquinista falou que quando o trem passou por cima do corpo dele, em nenhum momento negamos isso, ele já estava morto, muito provavelmente, que tinha ferimentos, que não se mexia, que tocou a buzina. É muito provável que uma pessoa viva, ainda que esteja debilitada, vendo um trem vindo em sua direção, vai fazer alguma coisa para tentar sair dali. Entretanto, o que nós conseguimos identificar é que ele já estava morto. Ah, mas o laudo do IML vai vir que ele foi decapitado. Não, vai não. Porra, passaram em cima da cabeça dele, bicho. Como é que não vai ter sido decapitado? Mas o motivo da morte não é determinante, certo? Então, como ele já estava morto quando o trem passou dele, o meio para produzir a morte não é dessa qualificadora. Porque ele morreu. Mas ele morreu na linha do trem? Não sei, provavelmente não, pelo que o maquinista falou. Então, a sua morte não foi produzida pelo meio cruel. Se você deixar uma pessoa que foi morta, como o Johnny foi morto, e depois deixá-lo na linha do trem, é cruel? Porra, pra caralho. Se deixar a pessoa lá pro trem passar em cima, 10 vagões, é cruel. Mas isso é depois da morte. Aqui a gente tá falando de uma questão técnica. Então, a morte foi produzida por meio cruel? Se chegarmos a esse quesito, votem não também. E a última qualificadora, até para eu encerrar, diz respeito ao meio que dificultou e impossibilitou a defesa do Johnny. Nós não sabemos como ele morreu. Não veio ninguém aqui dizer: eu vi o Johnny morrer assim, assim e assim. Então, não sabemos se de fato a sua defesa foi tolhida. Eu não sei porque não sei quem matou, não sei de qual maneira. Então, se chegarmos nesse quesito da votação, também afastem essa qualificadora. Mas eu peço, eu rogo, eu suplico a vossas excelências que absolvam o Wellington. Que não façam mais esse mal para a vida desse sujeito. Wellington, a gente ainda tem algumas horas de julgamento. Se em algum momento você achar que pecamos na defesa, avise que a defesa é dissolvida, outra pessoa vai te defender. Entretanto, excelência, nós já vamos encerrar, que temos que passar a palavra para o Dr. Hugo ainda. E eu encerro suplicando a vossas excelências que absolvam esse sujeito, que não permitam que essa aberração dessa acusação, principalmente o meio pelo qual a acusação percorreu, prospere. Nas lições do grande padre Antônio Vieira, ele ensinava no seu sermão aos peixes que era uma desgraça quando havia um peixe grande querendo comer um peixe pequeno. Ele ainda falava que muito melhor seria se um peixe pequeno fosse comer um peixe grande, porque um peixe grande bastaria para saciar a fome de muitos peixes pequenos. Entretanto, para saciar a fome de um peixe grande, muitos peixes pequenos são necessários. Inclusive, vossas excelências, nós somos peixe pequeno se comparado à estrutura de um Ministério Público, ao que ele pode fazer. Absolvam Wellington, façam justiça. Muito obrigado pela atenção, excelências.